intensiva e nem e ficou claro para mim que muito menos o sistema público de saúde, o sistema privado, tinha qualquer protocolo pronto para catástrofes, né? Não tinha como rapidamente acionar uma rede para cuidar desses casos, naquela época, casos respiratórios graves com H1N1. E foi uma tragédia, o H1N1 só não teve uma mortalidade do tipo da Covid, do coronavírus, porque a transmissibilidade do H1N1, felizmente para nós era um pouco menor, e felizmente nós já tínhamos alguma resposta imune contra a influenza. Então, conseguimos nos safar um pouco melhor, mas morreu muita gente. E aí nós passamos, ao longo do tempo, delineando um projeto para estruturar uma rede de UTIs para casos respiratórios graves no estado de São Paulo. O tempo vai passando, principalmente os nossos governantes vão se esquecendo, mas nós tínhamos feito um projeto, e esse projeto ele partia de ter uma UTI central que coordenasse, que seria a UTI respiratória do Hospital das Clínicas, e com muito custo, o Alckmin, na última semana de governo, antes dele se afastar para concorrer à presidência, ele com o Davi Uip, que era o secretário da Saúde, assinaram a criação da UTI central, né? E ficou o restante do projeto, que era o uso da telemedicina para conectar as outras UTIs no estado de São Paulo, ficou na gaveta. Isso ficou na gaveta do governo do estado até que em janeiro de 2020 veio a pandemia, e em março de 2020 eles acharam o projeto que já estava estruturado para criar uma rede de UTIs, e aí eles pediram, em um mês nós montamos uma plataforma para conexão das UTIs, fizemos o protocolo de atendimento, começamos a treinar as nossas equipes internas dentro do Hospital das Clínicas, depois montamos o treinamento das equipes externas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, montamos um aplicativo que está no ar até hoje, como deveria ser a ventilação mecânica desses pacientes, e fomos espalhando isso ao longo do estado de São Paulo. Vendo o problema nas UTIs, ficou claro para mim que se nós não atuássemos antes de chegar na UTI, a gente ia sempre correr atrás com UTIs abarrotadas de pacientes que entravam sempre com critérios de gravidade muito altos. O SAPS, que é uma maneira de medir essa gravidade nas primeiras 24 horas, era sempre acima de 60, o que indica uma letalidade muito grande desses pacientes. Então, começamos a olhar a atenção primária. Então, começamos a fazer projetos para mexer na atenção primária. Agora estamos mexendo com a atenção especializada, estamos mexendo com a atenção prisional, que é um local muito importante de se atuar, e é um bom ambiente para você testar as coisas, porque todos os indivíduos privados de liberdade, eles ficam lá o tempo todo, então a gente tem acesso a todas as informações que queremos deles, então é uma troca, e a gente oferece uma medicina uma saúde de melhor padrão, e enquanto isso a gente testa soluções lá de telemonitoramento, uma série de soluções. Então, curto e grosso, começamos com a tele-UTI, fomos para atenção primária, atenção especializada, atenção prisional, e nós percebemos uma outra coisa que nós já sabíamos, né, que o médico, numa situação de estresse, quando ele é questionado, às vezes ele é impelido a mentir. Então, a gente estava discutindo um caso, aí era importante para nós sabermos qual é a FO2 do paciente. Aí ele não lembrava. Aí ele não ia sair da base dele, se paramentar, entrar na UTI, ver a FO2 e voltar e falar. Então, ele não ia falar 21, porque o doente não ia precisar mais estar entubado, e nem ia falar 100% que estava muito grave. Então, ele falava 50, 60. E aí nós percebemos que nós tínhamos que dar um passo a mais, que era conectar todos os equipamentos do ambiente da UTI e ter todos no mesmo segundo, de uma maneira
é, totalmente organizada as informações. Então, nós passamos a desenvolver um projeto da Tele-UTI Conectada e hoje atendemos pacientes no Hospital Regional de Bela Vista, em Roraima, no Hospital Itabaiana, no Sergipe, Sobral, no Ceará, Imperatriz, no Maranhão e por aí afora. Estamos com vários projetos aí, com várias parcerias e conseguindo levar para a periferia, levar para capilarizar uma medicina de bom padrão que é feita aqui no estado de São Paulo para essas regiões mais longínquas. Então, depois, se quiser, a gente pode Fantástico. Não, é detalhar alguns dos muito, projetos. muito legal esse relato, porque eu já conversei com muita gente a respeito da evolução da telesaúde. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu notei essa relação direta da percepção da necessidade de uma conexão digital na pandemia do H1N1. Essa relação ela é muito interessante e não é costumeiro de ver essa essa relação. Normalmente a gente conversa de outras coisas e começando de cima, ou seja, do mais complexo e esse caminho que foi levando, principalmente aí no setor público, o caminho inverso do que a gente acostumou ver em outros setores. E o ponto, até fazendo um comentário muito interessante, um ponto com relação à mentira, né, da FO2, diversos estudos mostrando, por exemplo, a diferença brutal que existe do relato do peso versus a medida da balança eletrônica, por exemplo, e acompanhamento. E o papel crescente, eu venho comentando isso, parece que um papel crescente do monitoramento remoto nas estratégias de saúde digital mais recentemente. Durante a pandemia, a gente tinha uma outra pirâmide de Maslow, vamos dizer assim, das necessidades dos pacientes. E uma vez que agora a coisa está controlada, você começa a utilizar aí outros fatores. Muito legal, Tucano, muito legal. Obrigado aí pelo seu relato. Deixa eu passar agora para o Edgar. Edgar, conta um pouquinho dessa sua vida também ao longo como que você entrou na saúde digital. Qual que é a sua percepção da evolução, digamos, no setor privado e na medicina diagnóstica também, se que for aí da sua praia, que eu imagino que seja também essa evolução aí, que eu acho que é bem interessante também, e assume um papel um pouco diverso aí do setor público nesse sentido. Perfeito. Obrigado, Pedrotti. Boa noite a todas e a todos. Eu é, agradeço pelo convite aí da Saúde Digital Brasil, pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. E aí a oportunidade, né, de estar falando aí junto com o Dr. Carlos Carvalho, Bruno Porto, você, que são aí grandes referências no tema, né? Bom, no meu caso, eu comecei a partir da pandemia mesmo, sabe? Minha conexão com a saúde digital começou durante a pandemia, em que, bem naquela fase mais aguda ali, ali no, meados de 2020, né, em que os consultórios ficaram fechados, em que, né, aquela fase mais ali tenebrosa, né, nós tínhamos aqui equipes voltadas para o desenvolvimento de tecnologia, as chamadas squads de digital, né, e a gente estava pensando numa forma de criar uma alternativa para os médicos. O médico estava com o consultório fechado, né, tinha aquele receio, né, de muitos pacientes de irem ao médico, aquela fase, né, não tinha ainda perspectiva de vacina nem nada disso. E aí, nós fomos por uma linha de desenvolver uma ferramenta digital, né, em que ali a gente proporcionasse aos médicos que têm relacionamento conosco uma ferramenta que ele pudesse ali atender os seus pacientes. Hoje, né, eu acho que a gente tem uma pletora aí de plataformas e de possibilidades, mas se a gente lembrar naquela época, ainda era uma coisa assim pouco desenvolvida, tinham pouquíssimas opções
no mercado, e até essas ferramentas, né? Eu acho que o próprio Zoom aqui que nós estamos falando agora, ele teve ali, né, um desenvolvimento. A gente usava isso para fazer conferências aqui com o pessoal de outros estados, e tal, mas eram ferramentas que caíam muito, a experiência do usuário não era grandes coisas, né? E elas evoluíram muito durante a pandemia. Então, nessa época aí, a gente passou a oferecer essa ferramenta, uma ferramenta de um consultório digital, né, para os médicos. Ela foi bem aceita, né? E ali a gente começou a ter uma experiência, ainda que assim, né? Ali bastante baseada ali em iniciativas, né, de tentativa e erro, de ver onde é que poderia ser melhor utilizada e onde poderia servir melhor médicos e pacientes, né? E assim foi o início e paralelamente a isso a gente tinha já aqui estabelecido um serviço, né, de ali atenção primária e de saúde digital, mas que era incipiente, né? Que a gente prestava serviço para empresas, para operadoras, e isso, como aconteceu mundo afora, né, cresceu exponencialmente ao longo da pandemia. Né? A gente teve que ampliar muito ali a nossa prestação de serviço ao longo desse período. E aí, assim, eu fui ter uma experiência mais diretamente mesmo, né? E aí entrar de vez no mundo da saúde digital, em torno de 2022, quando essa área passou a vir aqui para o que a gente chama de novos elos aqui, né, que são as áreas, as especialidades em que o Grupo Fleury passou a atuar além da medicina diagnóstica, e eu fiquei diretamente responsável. Na época a gente tinha grandes desafios, porque tinha passado a fase mais aguda, mas a gente tinha as ondas de Ômicron, né? Vocês vão lembrar dessas fases. E aí, assim, quando tinha ali a Ômicron, aquilo subia exponencialmente, né, o número ali de consultas, e a gente tinha uma dificuldade muito grande com a estabilidade das plataformas tecnológicas. E aí eu entrei de cabeça nesse mundo aí, né, da tecnologia relacionada ao atendimento da telemedicina. Então tinha um desafio grande ali, né, da gente ter uma estabilidade para dar conta, né, dessas flutuações aí no número de consultas, que era uma questão ali muito relacionada à performance, à estabilidade do sistema, e tinha um desafio, né? Ali a gente já prestava serviço tanto na parte do pronto atendimento via telemedicina, quanto na atenção primária, que são, né, tem características diferentes. E aí nas ferramentas também de interface com os usuários, né? Seja ali na questão do agendamento, seja na questão da navegação do paciente, seja na questão da coordenação de cuidado, com os protocolos e tudo mais, né? Então, aí eu entrei ali de cabeça nessa área, né? E aí tinha toda uma questão da gente estruturar uma liderança específica para cuidar disso aqui internamente, né? E aí eu trazia um pouco da experiência da área médica, aqui a gente tem uma área de administração médica que nos apoia muito, né, em várias questões aí relacionadas a essa parte de liderança e gestão. E aí a gente foi estruturando, né, essa parte, o serviço cresceu bastante e desde então a gente vem aí, né, ampliando, fazendo conexões com as diferentes especialidades, fazendo conexões com ali possibilidades dentro da medicina diagnóstica, como você ali mencionou, e a gente, né, já de algum tempo aqui, começando pela medicina diagnóstica, a gente vem trabalhando muito essa questão dos dados, né? A gente vem ali, a gente percebeu que se a gente souber trabalhar bem, né? A gente começou isso lá, né, aprendeu muito com a parte de genética, genômica, bioinformática, que depois evoluiu para ciência de dados, e a gente aprendeu que o cientista de dados, trabalhando junto com médicos, essa é uma combinação que ela pode ser muito virtuosa, né? E a gente começou a se estruturar aqui, organizando os dados de uma maneira que faz sentido do ponto de vista médico, né? No sentido de ter bases estruturadas relacionadas, por exemplo, a uma determinada doença, relacionada, por exemplo, à mama, né? Com todos os exames de imagem ali estruturados, exames de análises clínicas, exames genéticos,
e com isso, né, a gente foi conseguindo ali pensar ali linhas de cuidado relacionadas ao que a gente via, né? E aí, né, fomos sofisticando, relacionadas à tireoide, relacionadas a doenças ocupacionais, a problemas de coluna, e desde então a gente vem pensando em maneiras, né, de inserir a saúde digital. E muito do que a gente faz aí é relacionado a essa jornada que começa ali com o diagnóstico, né? A saúde digital tem nos ajudado muito a fazer, né, essa fase de transição de uma maneira que fique conveniente, que a gente consiga levar, por exemplo, no contexto da saúde corporativa, de fazer a identificação precoce de situações e oferecer para as empresas em que a gente atua, para as operadoras, para os nossos clientes de uma maneira geral, né? A gente viu que existe aí algumas questões relacionadas a oportunidades em especialidades médicas específicas, né? Existem ali demandas para determinadas especialidades, então a gente também evoluiu para esse tipo de prestação de serviço, que por sua vez acaba se conectando ali com a medicina diagnóstica. Hoje a gente tem uma rede muito ampla, né, com o nosso, ali depois da nossa combinação de negócios aqui com o Pardini, com o Lab to Lab, que tem relacionamento com mais de 8.000 laboratórios, país afora, a gente sempre tem ali a identificação de lacunas, né, por esse Brasil afora, de necessidades específicas ali de algumas subespecialidades, que a gente tem tido a oportunidade de prover serviços por meio da telemedicina. E por fim, né, mas não menos importante, a gente tem um programa de saúde corporativa aqui nosso, né, que é o nosso, a gente chama de Viver Melhor, que oferece ali para nosso cerca, hoje ele deve ter ali em torno de pouco mais de 40 mil usuários, entre diretos e indiretos, que a gente oferece boa parte do serviço também via telemedicina, né? Então, isso tem sido aí, né, uma forma da gente tornar conveniente e eficaz a prestação de serviços para muitos de nossos colaboradores. Então, é dessa forma que eu venho me inserindo aí nesse mundo da saúde digital ao longo do tempo, Pedrotti. Fantástico, Edgar. Muito obrigado aí pela sua colocação. Eu acho que a gente consegue ver bem essa diferença. Eu faço as palavras aí, as minhas também, representando, por exemplo, a minha vivência no Einstein, que teve realmente toda essa construção, né, que começou, ela teve esse avanço, né, essa alavancada com a pandemia, vinha sendo construída, mas de forma muito pontual, principalmente pelos desafios regulatórios. A gente não mencionou, né, Dr. Carlos, que foi essa questão regulatória que realmente demorou muito para avançar. Essa regulação ela só realmente mudou na pandemia e ficou mais fixa em 2022, mas até então existia uma insegurança jurídica muito grande. E agora, só com um comentário rápido, chegando no final do ano agora, a gente fala, ó, pelo menos, será que entre o ano novo entre o Natal e o ano novo não vai ser igual 2021 para 22, né? Que foi um dos piores momentos, assim, para quem trabalhou com rede ambulatorial, de pronto atendimento, que, assim, todo mundo espera que esse pedacinho do ano seja algo tranquilo, e ali foi um caos, assim, 26 de dezembro para frente, ali de 2021, até o meados de janeiro de 2022, foi algo assim que realmente os serviços ficaram completamente colapsados pela demanda em relação à nova variante do Covid. Esperemos aí que esse ano seja tranquilo, tudo leva a crer que vai ser. Mas, e esse desafio que a gente enfrentou do ponto de vista tecnológico mesmo, dos sistemas Carlos, suportarem a demanda, né? Fala, doutor só um Carlos. comentário. Na época, eu brincava com o meu pessoal que todo dia era segunda-feira. Mas é algo assim mesmo. É algo assim mesmo. E daí essa evolução, ou seja, depois agora com a pandemia bem controlada, e agora a gente pode dizer que realmente não tem uma diferenciação muito grande em relação aos outros vírus aí, me corrija se eu estiver muito errado, né, mas aí a impressão é essa. Você teve uma mudança no portfólio de serviços, né, em relação de saúde digital. E daí eu pergunto para o Bruno, Bruno, como líder de setor de saúde aí da PwC, é, e,
Bruno, e você conhece muito do mercado externo, com muita vivência aí, principalmente Oriente, outros países. Como que é essa evolução que a gente descreveu aqui com o Dr. Carlos e o Edgar também? Como que você notou a diferença ou as similaridades em relação ao resto do mundo, Bruno? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Não, obrigado, Pedrotti e a Saúde Digital Brasil pelo convite. Eu estou honrado aqui de estar aqui com vocês, dividir aqui esse painel com Edgar, com Carlos, com você, Pedrotti. E queria dar boa noite aqui a todos e todas que nos acompanham. Acho que nos prestigio aqui nesse final do dia, fundamental a participação. Meu background aqui, minha conexão com telesaúde, ela começa acho que coincide ali há 5 anos, quando eu assumi essa liderança aqui na PwC. Eu estou há 25 anos na PwC, então tem um DNA aqui de consultoria muito forte e focado. Então, acho que é um pouco diferente do desafio do dia a dia operacional, né, doutor Carlos, todo dia, segunda-feira, né? O setor de saúde, a gestão de um hospital, de uma operação de medicina diagnóstica, acho que estão entre as operações mais complexas do mundo, tá? Comparado com qualquer indústria, etc., é de fato muito complexo, né? E ainda carece aqui de tecnologia existe, né? Mas eu acho que carece de alguns elementos que precisam ser desenvolvidos aqui ao longo do tempo, e é muito aí que a gente entra, né? Então, nessa conexão de telesaúde com os prestadores, com as operadoras, né, os pagadores, com a indústria farmacêutica também, que tem um papel aqui importante nesse ecossistema, né? Nosso papel é muito de seguir, entender o que acontece, influenciar. Eu acho que a gente tem um papel de estratégia muito importante em discutir, em entender para onde vai a telesaúde, como é que isso se incorpora nos negócios. Aí eu falo disso na sequência. O segundo pilar que eu conectei aqui, que é algo que nesse mundo nosso de consultoria a gente acompanha muito e impacta e ajuda empresas, é em todo o pilar de tecnologia aqui, né? E tecnologia envolvendo análise de dados, cibersegurança, né? Que quanto mais telesaúde você passa a ter, mais vulnerabilidades aparecem, né? E mais dependente da própria telesaúde e da tecnologia e da conexão, sua operação ela fica totalmente dependente disso. Toda a parte de nuvem, né? Essa migração completa para cloud, que a gente tem acompanhado. Então, esse pilar de tecnologia, vou falar também, muito importante. E um terceiro aqui que eu enxergo, muito caro para nós aqui, é todo o tema de ESG, sustentabilidade, toda a parte de acesso, né? Que a telesaúde tem um papel aqui incrível e a gente conecta isso com tudo aqui, né? Com esses, acho que eu escolhi aqui esses três, né? De estratégia, tecnologia e ESG aqui / acesso, né? Que é algo que a gente precisa tanto. Em estratégia, Pedrotti, Edgar, Carlos e pessoal que nos acompanha, em estratégia a gente tem notado o seguinte, principalmente nos últimos 5 anos, e não é que o Brasil está muito parecido com o resto do mundo. Obviamente, existem exemplos de telesaúde com interoperabilidade de dados, com uso mais inteligente aqui de jornada, de visão única de paciente, que eu diria que estão 4, 5 anos na nossa frente. A Índia é um deles, eu posso depois falar um pouco disso. A gente tem Inglaterra também, o NHS, com ações mais concretas, fazendo um projeto gigantesco agora também de interoperabilidade. O Brasil começa também a se movimentar aqui no SUS. Mas, assim, de forma geral, a gente ainda está escolhendo aqui padrão, escolhendo nomenclatura, está um pouco atrás dessa implementação de um RNDS ou de algo dentro de um ecossistema privado ainda que de fato gera impacto. Então, a gente tem muito essa visão de futuro. Medicina, pessoal, a gente sabe, medicina a gente acompanha, a gente fez um estudo recente, junto com os Estados Unidos, sobre uma analogia da evolução da industrialização e da democratização do setor de saúde comparado com outros setores. Você pega e-commerce. O que é o e-commerce
comparado com a loja física, né? Brick and mortar, agora o phygital, são palavras que a gente começa a ouvir muito agora em saúde, né? Mas isso aí já está rolando lá há bastante tempo. Então, como é que a gente sai do local e artesanal para chegar num nível de industrialização e um nível de democratização que enfrente o que está acontecendo, né? Que é custos aumentando bem acima de inflação média do resto do Brasil, a escala que não chega, né? A gente não vê melhoria em desfechos, isso na entrega de saúde, né? Serviço de saúde. Porque do outro lado, em inovação de medicamento e de tratamentos, isso aí é impressionante, né? Mas, enfim, a gente olha isso muito do ponto de vista estratégico, e telesaúde ela é um grande viabilizador desse futuro que deixa de ser local e artesanal, e aí conecta com change management, com a visão aqui de mudança de cultura. Você falou disso, né, Carlos? Você falou disso também, Edgar, de mudar a cultura. Então, na estratégia, a gente vê isso. E na estratégia, a gente também conversa muito, acompanha novos modelos de negócio. Health Techs chegando com modelos de criar, trazer medical devices, trazer IoMT para a ponta, colocar isso de uma forma mais espalhada, garantir a atenção primária ali mais rápido, né? Então, do ponto de vista estratégico, a gente tem acompanhado isso, e telesaúde, como eu falei, é o viabilizador disso tudo. Telesaúde no conceito amplo aqui, né? No conceito de não é meramente a consulta de telemedicina, mas é transformar a entrega de saúde num digital azeitado, culturalmente aceito. A gente tem um dado, pessoal, numa pesquisa de CEOs que a gente fez ano passado, que um dos maiores inibidores à transformação digital, à inovação pelas empresas de saúde no Brasil, dita pelos CEOs aqui, é a falta de apoio de stakeholders internos. E isso contrasta demais, por exemplo, com a resposta dos outros, do resto do Brasil, né, de todos os setores combinados. É quase que o dobro a resposta desse tema. Então, cultura, transformação digital não é só tecnologia. Você tem que trazer as pessoas junto, né? Então, esse convencimento a gente inclui aqui no tema estratégia, e a gente tem acompanhado isso, que é um grande desafio aqui. Em tecnologia, cibersegurança, vocês sabem disso muito bem, vocês focam muito nisso, a gente sabe, acompanha. É algo novo. Acho que a gente nunca viu tantos ataques, dados de saúde no mercado clandestino caríssimo, super valorizado. Muitos ataques aconteceram. As empresas hoje acho que já se defendem, não é barato, obviamente, mas se defendem no dia a dia. Os negócios migraram para a cloud. Então, se a sua tela é saúde, né? Agendamento, interação com o paciente, monitoramento, né? Navegação. Se você não tem a telesaúde, a tecnologia hoje, e esse digital, sua operação não funciona. Nenhuma operação funciona mais. Então, cyber se tornou algo mega relevante, não tem bala de prata, é um imperativo de negócio que a gente tem focado muito em tecnologia, e isso acontece no mundo todo, né? A gente vê casos na França de hospitais, gente que felizmente falece em razão de ataques cibernéticos, Estados Unidos, todo mundo. Anotei aqui também o tema de analytics, aí comparando para a sua pergunta também, Pedrotti, eu acho que a gente precisa dar uma avançada relevante aqui de interoperabilidade e uniformização de prontuário eletrônico. Está na mão isso, tecnologia existe, existem padrões. Eu trago o caso da Índia. A Índia tem a gente recebeu recentemente um colega indiano que ele fez uma apresentação no hospitalar sobre inteligência artificial e dados. A gente tem participado de projetos lá com o governo. E ele veio aqui pessoalmente, ele teve no evento da Abrange há mais ou menos 3 semanas, num painel muito legal lá. E o que ele traz, a gente trabalha nesses projetos, é por isso que eu falo que eles estão talvez 5 anos na frente desse ponto de vista, é a completa conexão de infraestrutura, de modelo, e talvez algo que eles já passaram na nossa frente, que é dizer o seguinte: o problema não é a tecnologia, o problema é como fazer. A gente ainda não chegou no consenso de como fazer isso, setor público, setor privado, de uma forma que gere valor para todos aqui.
Mas, de novo, padrão existe, a tecnologia existe, está aí. Né? A gente vê um avanço também na conectividade das pessoas, que é um desafio. A gente sabe que tem um abismo digital muito grande no Brasil. E é interessante que na Índia, para cobrir 1,4 bi, 1,5 bi, o conceito deles lá foi: temos que ter ferramentas frugais, eles usam esse termo frugais, muito eficientes, baratas e simples, até para rodar nos celulares que não são iPhone última geração, que tem capacidade de fazer todo tipo de processamento. Então, esse é um pilar deles lá muito interessante. E ele já tem o UHI, que é o Unified Healthcare Interface, que eu diria que é um RNDS em funcionamento, né, a Rede Nacional de Dados em Saúde em funcionamento, trazendo o ente privado também para subir informações. E o nome do projeto é Ashman Bharat, Bharat é Índia, né? Ashman Bharat Digital Mission. Só por aí você tira, eles chamam isso de missão, pessoal. Missão. E colocam por baixo aqui, de pano de fundo, que isso é uma missão. É uma missão para quê? Para salvar vidas, gerar acesso e conectar o máximo de pessoas possíveis aqui. Então, isso, a gente tem que tratar isso como uma missão mesmo e unificar. Né? Então, esse ponto de vista de dados, analytics, com interoperabilidade e conectando com outros países. Cyber, infraestrutura, toda a parte de cloud, a gente tem visto também, todo mundo moveu para isso, é um imperativo, não tem para onde correr, e com isso os dados estão na nuvem, a gente vê as big techs fazendo um movimento muito grande de tentar apoiar nisso, então você pega essas reuniões, esses vídeos lá da Índia, tem lá todas as big techs lá como patrocinadoras, né? E a gente lá conectado, não como big tech em si, mas como alguém que trabalha com as big techs para fazer projetos. Tive também na China, em maio, né? Tive experiências lá, visitei Alibaba Health, tive assim uma visão muito clara de que tem muita coisa para fazer simples que a gente também pode focar. Lá o foco grande com tecnologia não é encontrar os mega hospitais do futuro, interconectados, cirurgia robótica. Claro que isso existe. Mas o que tem lá que é muito forte na telesaúde é uma interface conectada lá com o WhatsApp deles, né, que é o WeChat, que é um super app, que todo mundo tem. Então você tem acesso imediato e amplitude. E você tem todo o agendamento, toda a parte de interface front office, agendamento interconectada. A pessoa entra na fila, não precisa ir para o hospital ficar na fila de pronto-socorro, ela entra na fila virtual e é chamada com antecedência de forma muito inteligente, entende? Então, isso é coisa simples, que super funciona, está na mão, eu vi isso muito lá. Vi muito foco no conversacional, é uma evolução, talvez, ou um mix, que o chinês ele é muito mais conversacional no WeChat do que necessariamente video, né? A gente teve lá com pessoas que conhecem bem a Conexa, que tem as plataformas também de telemedicina, e foi surpreendente ouvir isso do Alibaba Health, que muito da plataforma ele é feito de forma conversacional no WeChat, sem o visual, ele é conversacional, que conecta muito com o AI hoje, né? O AI ele é conversacional. O futuro do atendimento, da aplicação de inteligência artificial aqui, ele é conversacional, voz ou conversacional texto, né? Então, na China isso me surpreendeu muito nessa maturidade. E por fim, pessoal, para fechar o terceiro pilar de sustentabilidade ESG aqui, é o papel da telesaúde em ampliar acesso, né? A gente tem acompanhado isso muito. Einstein, todos os três aqui têm projetos maravilhosos. É só o começo. Eu acho que temos que achar formas de potencializar isso cada vez mais. Eu vi nas pessoas que falaram aqui de onde eram, muita gente do Brasil afora. Não faz sentido, né, pessoal, a gente ter pessoas esperando 3 anos. Eu falo muito do sistema público, mas de alguns estados, né, que tem, sei lá, tem 10% da população em saúde suplementar, 90% pesado em saúde pública, isso pesa e cria desafios, mas você pega estados do Nordeste, Norte, esperando 3 anos para uma consulta de um especialista
de ombro, né? Então, assim, porque o, 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 o especialista geral remarca, precisa do de ombro ali para ir para a cirurgia e tal, então não tem cabimento. A gente tem que achar formas de agilizar isso. Acho que a própria secretária Ana Estela Haddad comentou isso outro dia, né? Fez uma comparação. E aí conecto com a Índia. Às vezes é melhor ser frugal, ter a ferramenta de tecnologia que funcione num smartphone que ainda roda em 3G, por exemplo, ou 4G, ou ou incorporado algum prestador que consegue de forma avançada estar ali, a gente avançar essas agendas com tecnologia, com o especialista online. Eu acho que esse é um papel que está na mão, tem que ser muito explorado e potencializado, e achar modelos de negócio que funcionem também para os entes privados fazerem isso, por exemplo, além de PROAD, além de outras formas aqui, e aí tem, né, tem os privados aqui também, Fleury, que tem um papel fundamental e de destaque nesse tema. Mas aí, Pedrotti, acho que de abertura é o que a gente tem acompanhado, tem falado e visto de futuro, e tentado de forma estratégica aqui ajudar negócios a se transformarem para continuarem relevantes e incorporar esses processos no dia a dia. Né? Acho que é muito nessa linha. Fantástico, Bruno. Fantástico. Acho que foi uma excelente sequência para a gente fechar, digamos, esse bloco inicial aqui, que a gente falou das evoluções que vem até agora. Você colocou muito bem um ponto que eu falo com frequência, que não parece ser mais, pelo menos já foi, mas não parece ser um problema de tecnologia. A tecnologia, se existe, está na mão aí para a gente desenvolver as coisas. Não é tanto mais um problema de conectividade. Ainda temos, obviamente, mas não é tanto mais um problema de conectividade, mesmo em áreas mais complexas aí do Brasil. Mas a gente ainda enfrenta desafios importantes com relação à cultura, com relação à literacia digital, com relação à adaptabilidade, usabilidade das ferramentas que nós temos. Essa questão da frugalidade, né, de você realmente resolver um problema mais simples, isso é algo que talvez a gente ouve pouco, a gente sempre ouve muito ideias de soluções mirabolantes envolvendo AI de alto nível, tá? Talvez a gente precisa parar e pensar um pouco para entender qual vai ser realmente esse próximo passo. Avisa o pessoal que tá aqui ouvindo a gente vai receber as perguntas aqui, no próximo a gente vai tentar já resolver, mas agora, de uma forma mais breve, aqui eu pergunto para cada um, considerando tudo isso que a gente comentou aqui, começando aqui com o Dr. Carlos, qual que é, pelo menos no sistema público, qual que acho que é o próximo passo? O que vai aparecer de novo sendo realizado já em 2025, 2026, que realmente está trazendo algum benefício aí para a população? Qual que é a sua impressão, Dr. Carlos? O sistema público, eu conhecia zero do sistema público, e aí fui guinado para participar, e foi uma surpresa negativa. Eu não posso falar muito, porque como eu dependo, os projetos são todos custeados, então... mas, assim, é muito atrasado, assim, a mentalidade. Se a gente estava discutindo aqui mudança de cultura, é fundamental, né? Então, mas grande parte de problemas, por exemplo, vocês comentaram aqui a parte de conectividade. Obviamente, o Brasil não está com esse problema solucionado, mas a solução está aí, e ela pode demorar um mês a mais ou um mês a menos, mas você tem Starlink, ou você tem Infovia, de alguma maneira vai estar todo mundo conectado. É irreversível, não tem jeito. A conexão vai acontecer porque todas as áreas precisam de conexão, não é a saúde. A saúde está na rabeira. Como foi comentado aí pelo Bruno, a saúde é a mais lenta em incorporar toda essa tecnologia. Tudo já está lá na frente, a gente está tentando chegar agora, né? Então, esse problema não vai existir.
a participação das pessoas, a cultura das pessoas, ela vai automaticamente mudar. Você veja que em 2030, todo mundo que tiver 50 anos ou menos, que vai ser provavelmente ainda a maior parte da população, já vai ter nascido na digital. Então, muitos dos problemas que a gente vivencia hoje vão deixando de existir ao longo do tempo, e as conexões vão ocorrer. Nós temos que nos preparar para o passo seguinte, né? Para uma situação, acho que precisa ser frugal, mas a gente tem que estar pronto para uma situação que a maior parte da população que vai envelhecer, que vai chegar aos 90, 100 anos, ela vai ter que estar conectada, ela vai ter que estar, vai ter as suas doenças crônicas, ela vai ter que ser telemonitorada em casa. O paciente vai estar no centro do sistema. O paciente, hoje, todo equipamento de saúde, ele é fixo. É uma UBS, é um hospital, é uma UPA, é um pronto-socorro, e o paciente tem que se deslocar, não interessa de onde, até lá para ser atendido. E isso custa, gasta dinheiro, isso se perde muito tempo, isso o transporte joga um monte de gás carbônico na atmosfera, falando um pouquinho aí da sustentabilidade. Então, e é desconfortável. Para um senhor idoso ser levado até um ambulatório para ser atendido, o filho, o companheiro ou a companheira, alguém vai perder um dia de trabalho para acompanhar. E, às vezes, ele vai lá para mensurar uma pressão arterial e volta para casa. Ele vai lá para controlar uma glicemia e volta para casa. Isso não vai existir mais. Essas doenças crônicas não transmissíveis, esses indivíduos vão ficar em casa sendo monitorados através de biosensores e conectados a nuvens, onde a quantidade de dados é tão grande que se gerou algoritmos que vão controlar e vão avisar quando esse paciente começa a descompensar, e não vai precisar ele ter um AVC para saber que ele estava ficando hipertenso. Então, o governo tem que olhar para isso e tem que começar a investir nisso. Então, não tem sentido nós ainda não termos um prontuário único. Não tem Principalmente sentido. no sistema público, né? Pelo menos, né? No sistema público tem alguma Veja, coisa. assim, eu acho que é uma coisa do cidadão. A saúde é um bem meu. Se eu quero ir numa UBS, ou se eu quero ir num hospital privado, ou se eu quero ir não sei aonde, é um direito meu. Agora, a minha saúde, todo mundo tem que ter acesso a ela, os meus dados. Eu não tenho que chegar lá e começar a contar uma história. Olha, em 2018 eu tive um evento, blá, blá, blá. Então, eu acho que assim, o investimento em você... E o que acabou acontecendo? Como a saúde ela demorou, surgiram um monte de startups, um monte de empresas que fizeram prontuários. O governo não fez? Eu faço. Aí um secretário de saúde do município, eu vou ficar bonito para os meus munícipes. Eu pego aquela solução e instalo no meu município. Agora, a solução só funciona naquele quadradinho. Aí o outro tem outra solução. E nós convivemos hoje com trocentas soluções, onde já tem trocentos mil dados dos pacientes. Você não pode jogar isso fora. Os dados já estão lá, essas pessoas existem. Então, em algum momento, vai ter que uniformizar tudo isso, vai ter que fazer um barramento que o sistema extrai a informação de onde ela estiver, e se eu for para ser atendido no Einstein, se eu for fazer o exame no Fleury, se eu for no consultório do meu médico particular, se eu for eu estou na rua, sofri um acidente, vou parar no hospital público, eles têm que ter acesso aos meus dados. É o meu direito. Isso eu acho que é respeito ao cidadão, isso eu acho que é um sistema único de saúde. E não... Então, o governo tem que pensar
Temos condições de fazer isso? Temos. Então, assim, tem que deixar de ter políticas de governo. Olha, a gente teve projetos que deram muito certo, aí muda o governo, e o cara fala, não, esse projeto é do governo anterior. Entendeu? Assim, eu acho que a saúde precisa ser enxergada como o maior bem que todos temos e que depende de cultura, depende de educação, depende de uma série de outros fatores. É complexo, como já foi discutido aqui, mas ela tem que ser encarada de frente e ela tem solução. Sei lá, se a Índia, com 1 bilhão e 400 mil pessoas, consegue se organizar, nós aqui com 200 milhões não vamos conseguir? Meu, Pois é, vamos Carlos. conseguir. Isso é uma boa comparação. Isso é um É, ponto muito relevante. Uma se população me mais permite, pobre, né? Mais complexa, né? Muito, se aqui é desigual, lá é muito mais desigual. Os problemas culturais lá são muito mais enraizados na população e tem que ser tomadas decisões. Aí, assim, com certeza o Bruno entende muito mais disso do que eu, mas andando por alguns corredores em Brasília, por alguns corredores aqui em São Paulo, eu vejo que muita gente procura soluções curtas, a curto prazo, que vai mostrar números, que eu vou ficar bonito na fita, e não, sei lá, acho que nós temos que começar a fazer na saúde programas de Estado, programas assim. O Plano Nacional de Imunização não funciona? O Programa Nacional de Imunização funciona, é um programa. Não interessa quem está sentado lá no trono, pode ser A, B ou C ou D, o Programa Nacional de Imunização vai continuar. A gente deveria ter linhas de cuidado para quase tudo. Então, sei lá, Verdade. para gestante, tem muito lugar que não se faz pré-natal. Hoje, Absurdo. um ultrassom, você treina um técnico a passar o ultrassom no abdômen inferior da moça, a imagem vem para cá, ela é interpretada aqui e se orienta quem estiver lá. Ela não precisa ter um obstetra naquela região ali, naquele momento. E esses insumos, esses equipamentos, hoje são muito baratos. Você monta na minha época era uma Kombi, né? Você bota essas coisas numa Kombi, você leva no lugar, cara, você resolve um monte. Você faz exame oftalmológico, otológico, você faz um raio-x. A gente está com um projeto super bacana para avaliar em pronto atendimento dispneia e dor torácica. O doente chega com uma dispneia e dor torácica, a gente tem um protocolo para rapidamente. Entre o eletro sair de lá, bater no nosso sistema que faz a leitura do eletro e vai a resposta, demora menos de 30 segundos. Entre o raio-x sair de lá e chegar aqui e dar uma resposta que vai caracterizar coisas grandes para dar orientação para quem está na ponta, demora menos de 30 segundos. Então, assim, a tecnologia ela tem que ser adaptada para a situação, tem que mudar a cultura. Eu vejo, vou falar em alguns lugares, os colegas falam, mas como eu não vou palpar a barriga do doente? Meu, não é esse o problema, não é a teleconsulta, né? A teleconsulta é um pedacinho insignificante da saúde digital. Então, tem muito mais coisa para a gente fazer e para dar esse start, a gente está empurrando, mas a gente depende de grandes players, né? Na saúde privada, eu entendo que ela vai ser sempre mais ágil, né? Mas na saúde pública, se não houver apoio de quem está comandando, né, o sistema, se não der espaço para fazer isso definitivamente, a gente vai continuar patinando, né? Mas espero que as soluções venham e sejam adaptadas, porque senão nós vamos ser atropelados por ela.
nós vamos ser É atropelados. verdade, é A verdade. tecnologia chega e todo mundo vai estar usando, todo mundo vai estar usando. Foi o que aconteceu com a telemedicina, né? Tinha questão regulatória, e tal. O negócio chegou com tudo e daí não tinha jeito. E esse ponto da interoperabilidade, eu acho que é um dos caminhos mais óbvios, né, que existe hoje para você ganhar eficiência em todo o sistema de saúde. Bruno estava falando, Bruno, do equivalente aí com a Índia. Você queria complementar, Bruno? Não, eu só queria dizer isso, que eu acho que é um país interessante para a gente olhar é a Índia mesmo, porque, por exemplo, a plataforma que eu mencionei do UHI, né, Unified Healthcare Infrastructure, seguiu a mesma plataforma do que eles chamam de UPI, que é Unified Payment Infrastructure, ou seja, é o Pix. O Pix deles lá foi a base para se fazer o Unified Health Infrastructure, que também se você olhar o setor financeiro, o nível de democratização, de acesso é impressionante, né? Então, é nesse tipo de produtividade, de escala, que a gente tem que mirar aqui. E assim, acho que a Índia foi muito forte nisso. Como eu falei, chamou de missão, teve uma visão aqui de que não dá para enfrentar no micro, né? Acho que o desafio aqui ele é a telesaúde no micro, em cada ecossistema, cada grupo, cada empresa, cada subpilar aqui, né? Operadora, prestadora, etc. Você tem um desafio micro aqui, que é de operação. Como é que você, Carlos, por exemplo, no HC, como é que você implementa uma fila virtual via WhatsApp para pingar lá para o idoso, não ficar na fila de manhã cedo, para ele só aparecer realmente na hora próxima ali dele. Então, criar um. Isso é usar a telesaúde no micro. Mas eu acho que a gente precisa da visão macro de telesaúde para poder ser, de fato, o que vai mudar o padrão aqui de produtividade, de custos astronômicos que a gente tem visto e de falta de acesso, né? Eu acho que é a combinação disso. E aí começar a mirar para esse tipo de coisa. Eu acho, assim, eu tenho visto que visitaram vários países aí ultimamente, Dinamarca, né, o setor público, mas assim, eu acho que olhar para a Índia, foi o que você falou, tem 1,4 bi, 1,5 bi, a gente tem 200. Lá tem um problema de pobreza e um nível de abaixo da linha de pobreza gigantesco, né? Olhar para assim, o que a gente discutiu, que foi eles estão 4, 5 anos à frente. E só um ponto, existe uma estratégia de saúde digital no Brasil, do SUS, existe um modelo mental de RNDS que é muito parecido com isso aqui. Não esqueçamos do Conect SUS, que virou meu SUS digital, ferramenta poderosíssima. Bem lembrado, Bruno. Bem lembrado. Isso é Poderosíssima. Né? Quer uma dizer, como é que a base, né, que gente. está sendo. Aí tem que incorporar isso no seguinte: no micro, na agenda de cada player, de uma forma também que você continue mantendo o que gere, o que repense modelo de negócio. Porque o setor privado, o setor público, de certa forma, tem que ser, né, Santas Casas, etc., tem que ser economicamente, financeiramente viável. Então, tem que ter receita, tem que ter faturamento. Né? Então, esse equilíbrio, eu acho que é o grande desafio aqui, não é falta de tecnologia, mas é essa É, dinâmica e esse é um olhar para a Índia. ponto, esse é um ponto muito, muito interessante, principalmente a questão que o Dr. Carlos colocou de ser uma política de Estado mesmo, algo que não dependa, né, de questões governamentais para incorporação. Dá a impressão que existe existe uma dinâmica que favorece isso, mas entre a ideia e a execução existe um gap que é importante de ser colocado, e eu acho que esses exemplos internacionais são grandes pontos de referência para serem utilizados para isso. Mas a gente tem visto aí, né, até saudando a doutora Anistela Haddad como secretária da Secretaria de Informação e Saúde Digital, com atitudes. Mas é uma questão que vai além de uma secretaria isolada no Ministério da Saúde. Nós temos todos os governos, as comissões, o legislativo, as questões regulatórias e todo o ambiente político, econômico. Por exemplo, falando de econômico, um ponto importante, eu até queria perguntar se o Edgar concorda e ver a visão dele desse próximo passo. Na saúde privada, eu digo não só os prestadores, como também operadoras, é um ambiente de margens extremamente estreitas,
né? Você teve anos aí de flutuações negativas assustadoras na capacidade de manutenção desses entes. E toda vez que se fala em investimento em tecnologia, isso aparece muito mais como um custo do que como um investimento. Qual que é a sua impressão se isso vai ser um empecilho para essa evolução e se também você acha que é possível que a gente tenha passos em interoperabilidade no setor privado num futuro próximo aí, que eu estou falando de 2 anos, e que possa começar a apresentar essa mudança de paradigma? Edgar, qual que é a sua impressão nisso? Pedrotti, eu vejo, sim, que você bem colocou, né? Acho que essa questão aí da investimento em tecnologia, né, essa evolução para um cenário cada vez mais digital, ela é um dos maiores investimentos de qualquer ente privado aí no setor de saúde, né? E assim requer uma manutenção que ela é bastante onerosa, né, com aí equipes inteiras dedicadas a isso, o próprio, né, mesmo aí a gente não precisando mais tanto de hardware, essa questão da nuvem também é onerosa, né, ela não, né, não é um investimento trivial. E eu vejo assim que a gente tem um cenário, né, que se a gente for pensar em alguns requisitos básicos, né, identificação única do paciente, que é fundamental, né, para a gente conseguir evoluir. Eu acho que tem algumas construções da própria rede nacional de dados. O que eu acho que falta é uma orquestração do sistema. Porque, assim, para os entes privados, se a gente pudesse ter uma forma de fazer ali, a interoperabilidade desses dados, que ela faça sentido no contexto do paciente. Por exemplo, resultados de exames. A gente não tem um identificador único, um LOINC, como existe no exterior, né? De maneira que ali um determinado tipo de exame ele possa ter uma continuidade, que a gente possa fazer ali, né, o acompanhamento desse paciente. A questão do prontuário, né, um desafio para qualquer país do mundo, mas eu acho que as ferramentas de interoperabilidade também para questões ali que são muito relevantes para a saúde do paciente, a gente teria que ter um orquestrador ali para fazer com que isso faça sentido e que isso esteja num local que ele, né, sofrendo um acidente, em qualquer lugar que ele tiver, ele possa, né, quem estiver cuidando, possa ali acessar aqueles dados. Mas eu queria também falar um pouco da questão do aspecto cultural, né, que eu vejo aí que é muito importante, né, no que nós estamos discutindo aqui na telesaúde, e eu vejo que são desafios um pouco diferentes, né, que a gente se depara na iniciativa privada em relação ao setor público, que o Dr. Carlos descreveu muito bem, né? Eu acho que aqui é menos uma questão de, assim, né, o setor público tem aí muito presente ainda essa questão de acesso, que eu acho que no setor privado, ali ele muitas vezes está resolvido, mas existe uma questão cultural que é muito significativa, né? A gente tem no Brasil a cultura de ir no, a gente não quer ir a gente quer ir no especialista, né? Eu tenho uma dor nas costas, eu quero ir muitas vezes no médico de coluna, né? E isso, para quem está se propondo, né, a fazer uma abordagem, como eu aqui, né, acompanho com muito interesse, acho muito virtuosa a abordagem da atenção primária, né? E aí eu vejo a telesaúde como, né, uma ferramenta espetacular ali para a gente conseguir o engajamento das pessoas, para a gente, uma vez que a gente consiga trabalhar a estratificação de risco, né, a gente fazer com que essas pessoas se engajem, especialmente aquelas que a gente sabe que serão mais beneficiadas. Quando a gente tem uma cultura que, assim, não, eu tenho um certo, essa questão da telemedicina, telesaúde, será que funciona isso? E aí, a cultura do especialista, ela acaba sendo uma barreira, né, para a gente conseguir evoluir. E se a gente pensar que hoje, né, e cada vez mais isso vai ser vai estar na nossa ordem do dia aí, as ferramentas que a gente pode utilizar, né, com base
em todos os dados que a gente tem, resultados de exames de imagem, exames genéticos, exames, aí toda a base de dados daquele indivíduo, né? E a gente explorar isso, inclusive com ferramentas de inteligência artificial que tragam para a gente, olha, esse indivíduo aqui ele vai se beneficiar desse tipo de abordagem aqui, né? Eu acho que se a gente não trabalhar nessa questão dessas barreiras, a gente vai ter um entrave aí para conseguir, né, extrair todo o benefício que isso pode trazer. A gente está começando a trabalhar nessa linha, né, usando inteligência artificial para identificar, por exemplo, situações recorrentes, própria leitura de laudos com processamento de linguagem natural, ali trazendo, esse indivíduo aqui tem situações aqui nos exames de imagem que indicam que ele pode se beneficiar, coisas mais simples, até lombalgia, né, é uma coisa que a gente já consegue endereçar de uma outra maneira. Até, né, situações ali que estão evoluindo para um diabetes, para uma situação que vai ali poderá evoluir para um quadro crônico, mas que eu acho que é um desafio a gente trabalhar essas questões da aceitabilidade, né? E se a gente jogar uma camada aqui dos dispositivos vestíveis, né, das questões aí do que a gente pode cada vez mais, estamos começando a trabalhar ali com os dados dos smartwatches, né, de olhar passos, exercícios, frequência cardíaca em repouso, coisas que são dados básicos, mas que, assim, se a gente traz isso de uma maneira palatável, conveniente para o médico ali que está fazendo o acompanhamento, ela pode auxiliar muito aí na abordagem, né, e no acompanhamento desse paciente. Então, eu acho que a gente tem aí questões, né, culturais para serem trabalhadas para a gente poder acessar todo esse benefício que eu vejo que, né, uma abordagem mais sistematizada ela pode trazer, especialmente aquela mais voltada ali para questões de atenção primária mesmo, de fazer, né, o básico bem feito ali em benefício de uma promoção de saúde, de uma prevenção de doenças, mais do que uma medicina convencional aí, que é mais, né, em geral, mais direcionada ao tratamento de doenças, né? Fantástico, Edgar. E eu acho que essa evolução que a gente vê, ter essa tentativa, esse estímulo, né, à utilização da atenção primária como uma ação mais preventiva e se moldando, inclusive, exemplos externos de sucesso com relação a isso, parece ser uma tendência, mas que vem enfrentando esses obstáculos culturais. E com relação à interoperabilidade que você comentou, acho que realmente no Brasil alguns obstáculos muito importantes são questões básicas e necessárias relacionadas à própria terminologia, como você falou, a única terminologia óbvia para todos que aqui no Brasil é CID, olha ainda que tem um pessoal querendo usar CID-11 já, mas enfim, mas a gente ainda não tem uma ontologia brasileira de medicamentos completa, embora haja um aceno nesse sentido que a gente tem visto aí junto ao DataSUS, com bons olhos, inclusive recente. E no caso dos exames laboratoriais, não tem uma terminologia clara também que pudesse ser utilizada de forma ampla, como é o caso da LOINC aí em diversos outros países. É muito interessante toda essa evolução que a gente vem acompanhando. A gente está caminhando aqui para os últimos 15 minutos. Eu queria saber se a gente conseguia responder algumas perguntas. Eu cumprimento aqui todo mundo que está assistindo a gente e que mandou um monte de comentário aqui, todos muito pertinentes. Peço desculpa de não conseguir ver todo mundo. Tem uma pergunta aqui que eu vou direcionar para o Bruno, mas que é bem direta, viu, Bruno? Aqui, olha, esses exemplos internacionais que o Bruno traz. Os países possuem, ó, o Rodrigo Bernardes que perguntou, legislação que torna imperativo o compartilhamento dos dados em saúde? Isso é uma pergunta importante. Será que lá fora é isso? Porque qual que é a sua impressão? Eu não tenho certeza qual é a, o, o framework aqui jurídico legal, mas eu acho que tudo, pelo que eu me lembro da discussão lá da Índia, o que eles têm no meio é um órgão de concentração ou de gestão de consentimentos. Então, não é que você tem que obrigar o prestador, ou quem quer que seja, a pegar 100% dos dados que acumula e subir. Você tem que fazer uma gestão de consentimento, porque no fundo, e até a nossa legislação fala disso, né, de GPD, o dado, apesar de muito sensível, ele é do paciente, né? Então hoje, obviamente, a gente tem uma barreira aqui de
como é que a gente trabalha no conceito de consentimento dado e como é que a gente faz a padronização para que aquilo suba e seja disponível de volta para que outros prestadores utilizem. Acho que lá atrás, não sei se vocês vão lembrar, né? Lá atrás, a gente tentou, a gente não, enfim, o governo anterior fez uma medida provisória, tentou fazer um Open Health ali, nem usa mais esse termo, né? Agora, dados abertos em saúde. Indo nessa linha, só que houve muita, né? A operadora vai usar o dado contra, etc. Então, assim, também esbarra em cultura, esbarra numa preocupação aqui da população, que eu acho que, de certa forma, é infundada, porque o potencial que o dado tem, o dado bem tratado tem, para melhorar acesso e melhorar de volta a saúde das pessoas. Eu, por exemplo, sou daqueles que meus dados de saúde aqui são todos abertos aqui. Eu tenho aquele 23andMe, que é o teste de genômica Genético, aqui, é recreativo, né? Dizem que é recreativo, não é? Mas aquilo ali eu boto e digo, pô, me diga aí. E as coisas funcionam direcionalmente. Eu tenho alguns resultados ali que eu acho que eu preciso atender. Então, eu vejo o dado aberto como algo que me beneficia como paciente. Acho que isso precisa ser trabalhado também para baixo. Mas aí, voltando do ponto de vista regulatório, outros países, eu acho que é muito nessa linha de consentimento. Índia, China, né, que eu olhei mais próximo aqui para a conversa, eles têm LGPD e eles têm essa visão de gestão de consentimento aqui, que eu acho que a gente precisa amadurecer mais e ser mais uniforme nisso, talvez um consentimento único, de forma geral, para todos os dados em saúde, enfim. Tem uma entidade gestora do consentimento disso, entendeu? Isso é bem legal. Essa visão de trabalhar mais com o consentimento do titular do dado do que com quem é que está transicionando o dado, né? Ligar, doutor Carlos, algum comentário a esse respeito? Eu, particularmente, tenho uma visão que eu tendo a ter uma certa repulsa a mais regulação, né? Mas, eventualmente, criação de alguns caminhos faz sentido. Como que é a opinião de vocês, Edgar e Carlos? Por favor, doutor Carlos, vai lá. Bom, sem dúvida nenhuma, eu sou a favor de que esses dados sejam cada vez mais disponíveis, e isso é fundamental para que os pesquisadores possam gerar informações consistentes referentes à nossa população e gerar os nossos algoritmos, gerar informações quando que um paciente merece ser transferido de um local mais primário para uma atenção mais secundária ou mais terciária, quando que esse dado fisiológico do paciente sai de uma faixa adequada de normalidade e entra numa faixa de risco, a gente tem que ter acesso a essa informação para poder gerar intervenções. Então, acho que é uma fase de transição onde espero que a gente consiga fazer com que esses informes de consentimento, que são fundamentais, e hoje, quando a gente faz atendimento hoje, a gente tentou fazer um informe único, mas aí começou a entrar penduricários, que, assim, e que você lembra de uma outra questão, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Então, mas acho que, assim, o dono do dado, que é o próprio paciente, se não for explicado para ele de maneira correta, ele vai ter receio. Então, essa fase de transição dessa cultura, eu acho que vai ser muito importante. Eu acho que no futuro, eu tenho a mesma visão do Bruno. Eu acho que assim, a gente tem que trabalhar com os dados abertos e todo mundo ter acesso, e isso vai fazer com que a massa toda se beneficie disso, e não só uma minoria se beneficie disso, né?
A Verdade. Eu tenho a quantidade de. impressão que às vezes falta um turning point, né, doutor Carlos? Porque em algum momento vai passar a ser uma vantagem competitiva você ter e uma desvantagem você não ter. Então, eu acho que talvez a gente precisa dar aquela forçada para passar desse ponto aí e isso conseguir ser superado, né? A gente tem que pegar a informação, fazer com que essa informação fique digital, fazer com que essa informação seja passível de ser recuperada e depois trabalhada. Se vão usar linguagem natural para pegar texto corrido, ou como vamos estruturar as informações para isso preencher as nossas nuvens com dados, mas a gente vai ter que caminhar para isso. Se a gente quiser fazer uma rede adequada e cuidar bem da saúde da população, no futuro a gente vai precisar ter essa interoperabilidade, ter essa conectividade e talvez a academia, junto com a iniciativa privada, vão ter que unir esforços, porque o interesse é comum, né? É o interesse de todo mundo. E o governo vai ter que ajudar com a sua parte, né? Então, acho que não vai dar para ficar trabalhando isolado como a gente faz hoje, né? Ou fazendo pesquisa Exato. com 10 doentes, com 1.000 doentes. Então, não vai existir mais isso. Aproveitando esse gancho, já passando para você, Edgar, assim, até colocando aqui algo que eu acho que tem a ver com essa história que a gente está conversando, uma outra pergunta aqui do André dos Reis, que é conciliar, como que concilia, então, o telesaúde na pesquisa médica, nesse monitoramento epidemiológico, que necessita de dados compartilhados com o IA? Você vê algum caminho próximo para isso daí também? Pode continuar na sua resposta aí. Eu vejo. Obrigado, Eduardo. Eu acho que esse é um ponto, né, que eu compartilho, né, da opinião dos colegas aqui, né, mas eu vejo que a gente tem uma preocupação quase paranoica aqui, né, em relação a respeitar essa questão de que os dados pertencem ao paciente, né, e que, assim, ele tem ali, né, tem o acesso para o médico dele, mas qualquer outro médico que ele queira dar acesso, essa concessão passa necessariamente por ele. É ele que vai conseguir o acesso e hoje a gente tem ferramentas digitais que permitem fazer isso, né? Então, vai ali um SMS ou ele entra e se identifica por meio ali do CPF e consegue fazer essa concessão, né? Então, existe ali a pergunta de quem vai acessar e ele faz essa concessão. As questões aí, né, dos termos de consentimento livre e esclarecido também, né, a gente é bem restritivo ali em relação ao tipo de utilização que foi solicitada, se vai ser dado algum outro uso, a gente passa ali por uma atualização, ou, né, aí eu respondendo a pergunta, a gente acho que tem duas formas de lidar com isso. Uma é por meio de uma anonimização, né, que muitas vezes a gente solicita um waiver ali, né, e dá uma utilização mais ampla, e aí esse dado ele só é olhado em agregado, né, não tem como identificar, e aí eu faço parte ali da Aliança para a Saúde Populacional, né, a gente tem essa preocupação de olhar aí dados populacionais, que eu acho que em termos de pesquisa epidemiológica, tem um papel muito relevante, né, mas a gente ali olhando em agregado, e quando é alguma coisa específica, né, aí eu acho que tem que estar ali o consentimento informado, né, resolve esse tipo de situação. E aí a inteligência artificial eu vejo que assim tem um papel fundamental. A gente tem visto, né, possibilidades muito ali relevantes em termos de é possível hoje a gente anonimizar, né, mesmo exames de imagem, mesmo coisas que assim até pouco tempo atrás eram muito difíceis de fazer, né, a gente trabalhar de uma maneira anonimizada e olhar, né, especialmente aí para esses algoritmos de inteligência artificial que eles requerem um volume massivo de dados, né, para a gente conseguir ali fazer o treinamento e depois fazer a utilização. Então, essa questão é muito
relevante ali no contexto da inteligência artificial, e a gente trabalha isso de uma maneira, né, sempre ali massificada, anonimizada, e quando a gente, né, vai ali fazer alguma utilização específica, isso é sempre feito ali com consentimento informado, com a aquiescência do indivíduo ou do paciente, né? Legal, eu acho que esse ponto da inteligência artificial, com várias perguntas falando disso, eu acho que se a gente fosse responder todo mundo, a gente faz um tema de inteligência artificial, que provavelmente vai ser um dos próximos aí. Mas é aquela questão de ser transparente, né? De você ser transparente, de estar lidando com uma inteligência artificial e cuidar dos dados que estão por trás disso. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, vou direcioná-la para o Bruno. Bruno, da Daniela Balgarten, ela fala de diversos pontos, mas falando se na experiência internacional aqui, como que você consegue controlar a qualidade do que está sendo feito em saúde digital? Existem acreditações? Você conhece essa questão para fora sobre certificações ou acreditações que possam garantir que os dados estão sendo bem tratados, que e que está havendo um controle dos protocolos que está sendo feito? Será que tem um caminho nesse sentido para a gente fazer aqui? Opa, tá mudo, tá, Não, Bruno? perfeito, voltei aqui. Não conheço em detalhe, não sei afirmar aqui, Pedrotti, nos outros países, como é que, como é que é feito esse tipo de controle. Mas, assim, eu acho, assim, pelo que a Índia, eu entendi da Índia, com esse órgão, ou essa entidade que é uma centralizadora de consentimentos, etc., eu acho que tem uma centralização, foi comentado aqui, acho que o Edgar falou de ter um orquestrador para fazer isso acontecer. Talvez também um orquestrador ou algum tipo de entidade que certifique isso, né? Até para a gente ganhar agilidade. Se não me engano, o próprio SUS, eu acho que é isso que ele se predispõe a fazer com a RNDS, né, com a Rede Nacional de Dados de Saúde. Eles querem ser o grande repositório barra certificador, barra gestão de consentimento para o setor privado e público para cobrir 100% dos CPFs do Brasil. Né? Acho que a visão é essa. Né? Então, eu vejo com bons olhos aqui. E aí, pessoal, a gente não está reinventando a roda. Olha para o setor financeiro. Né? O setor financeiro, ele se autorregula, obviamente, bastante. Ele tem um poder de definir regulação, porque são poucos players. A questão toda aqui é como é que você coloca 7 mil, 8 mil hospitais, medicina diagnóstica, 600, 700 operadores. Como é que você bota todo mundo na mesa para fechar alguma coisa? Então, se a gente olhar para o setor financeiro, né, tem uma visão aqui de futuro do que já foi trilhado, claro aqui, né? Existe uma autorregulação. O setor privado desenhou, né, junto, e aí conecta ali, tem uma comunicação muito clara. Mas eu acho que é o setor público, o setor privado trabalhando juntos para achar o melhor modelo aqui de certificação, uma regulamentação que não trave tudo, né? E forma simples de fazer. Eu acho que o que a Edgar falou de simplicidade, o que a Índia faz do ponto de vista frugal aqui, é a gente olhar para o básico, fazer o que é mais simples. Porque, de novo, olha para o setor financeiro, né? É simples. O output daquilo, a interface, é simples. Em que pese ser mega complexo. O desenho é complexo. Rodar, tá rodando aí. E, pô, E tá indo você bem, faz né? E tá indo se eu bem. fizer uma transferência para você aqui agora, aparece o dinheiro para você antes de apontar que saiu da minha conta aqui, de tão rápido que é. Então, tá na mão, né? Acho que tá na mão aqui. É, É a gente buscar essa certificação, entes privados, entes públicos juntos aqui. caminho muito interessante. Esse espelho do sistema financeiro é algo que eu lembro quando eu fui fazer uma audiência pública na Câmara, antes das questões, antes da pandemia, enquanto eu comentei sobre um breve, uma analogia com o sistema financeiro, eu fui trucidado por uma meia dúzia
de parlamentares. Como assim você está comparando a saúde com o setor financeiro, com banco? Saúde não é banco, isso é um absurdo. Mas a gente precisa entender que são Eduardo, mecanismos que também tem. o nível que se alcançou de democratização, as pessoas têm conta em banco hoje, não pagam um centavo de taxa, Exato. nem de Não é democratizado. comparar, né, a responsabilidade, é comparar a complexidade de sistema, só é outra coisa. Mas, enfim, eu acho que essas barreiras culturais que precisam ser superadas. Alguém lembra Gente, como faz imposto de renda em papel? é verdade. Ô, Carlos, É o verdade. próprio governo, toda, todo o mecanismo de arrecadação da Receita Federal no Brasil, com as empresas, conosco, é tudo mega computador da NASA, Exato. padrões, pede, as empresas sobem informação, nota fiscal eletrônica. Como é que Né, precisa uma nota fiscal eletrônica para um prontuário, para uma prescrição? Prescrição já está nesse caminho, mas não tem diferença, né? Acho que falta. Exatamente, tá? Dispensação eletrônica é uma discussão sem fim, né? Dispensação eletrônica de medicamentos é algo que mudaria paradigmas aí, se você ter esse feedback da aquisição no sistema público, principalmente, para controle da dispensação de medicamentos. A coisa, o assunto não acaba, gente. Eu acho que Cara, você imagina, o paciente tem que sair da casa dele, lá em Xirica da Serra, e vir até o centro da cidade, numa farmácia fixa aqui na Rua Martins Fontes, ou não sei aonde, para tirar uma caixinha de remédio. Então, sendo que você tem uma rede de farmácias em todo. Hoje, eu acho que o que tem mais na rua é farmácia. Então, não precisaria nem ter estrutura física, custa muito caro, as equipes custam muito caro para você fazer. você faz um acordo, a farmácia da vizinha do cara que mora lá longe dispensa o remédio lá, você não precisa fazer o cara andar para cá. Com a informatização, a gente poderia resolver tudo isso. Exato. Ô, Gente, Carlos, mas aí, só um comentário disso aí, que a gente, lá atrás, tem uns 10 anos, eu trabalhei num projeto, acho que foi no HC aí, com o Tom Zé, com a turma, foi muito nessa linha de resolver o tema da farmácia. Esbarrava em questões fiscais ali, de nota fiscal, de transferência. Aí tem outras burocracias que a gente tem que encarar no Brasil, tem mas que, é, é tem nessa que, linha. tem que superar essas barreiras, gente. Assim, a gente chegou aqui no tempo final. Eu queria mais uma vez agradecer demais a presença de vocês aqui, Edgar, Bruno, Carlos, porque realmente esse é um assunto fascinante. A gente teria. É um assunto tão gostoso que a gente ficaria aqui um tempão comentando. Queria passar para cada um aqui, fazer uma consideração final e deixar o convite aberto. Aí, quem sabe, a gente vai ter muito mais oportunidades para conversar sobre esses temas. E realmente agradecer de coração aí a todo mundo que está aqui assistindo a gente até agora e que participou ao longo desse período aí, dessa hora e meia. Obrigado mesmo a todo mundo que está por aqui. Obrigado à organização também aí da equipe da Saúde Digital Brasil. Carlos, quer mandar um recado final aí para todo mundo a respeito Não, desse tema? veja, eu queria agradecer aí a Saúde Digital Brasil a oportunidade de estar participando dessa conversa bastante gostosa e elucidativa e que acho que assim, abre a mente e contribui com essa nossa mudança cultural, né? Dizer do meu prazer de estar aqui, além de você, Carlos, aqui com o Edgar, com o Bruno, e com essa plateia aí, com essa galera que ficou acompanhando, participando, mandando Comentários mensagem. excelentes aqui. Muito, muito Comentários legal aí e que a gente acompanha. essa interação, né? E, assim, o final é isso. A gente pode estar atrasado em relação ao sistema financeiro, podemos estar atrasado em relação a outras áreas de e-commerce e outras várias áreas a gente está bem atrasado, mas a saúde digital ela é a solução mais democrática para colocar realmente o paciente no centro do cuidado que ele merece estar e gerar cada vez mais linhas de cuidados para esses pacientes. Eles vão deixar de tratar a doença e vamos fazer a jornada digital desse indivíduo e
a saúde vai estar no meio dessa jornada e vai ser fundamental a gente cuidar bem da saúde, da educação, e possibilitar uma qualidade de vida melhor para ele e para a nossa população. Talvez com isso a gente vai conseguir melhorar, inclusive a área da segurança, vai refletir em tudo, né? Então é um prazer estar aqui, Fantástico. espero voltarmos a discutir outros pontos aí, que foi muito bacana. Obrigado a todos. Com certeza, com certeza. Edgar, Bom, eu queria também, né, agradecer aí pela oportunidade, a Saúde Digital Brasil, uma satisfação enorme, acho que foi uma conversa muito agradável, muito elucidativa aqui, uma brilhante mediação sua, Pedrotti, e aqui, né, uma obrigado. satisfação muito grande estar aqui com o Dr. Carlos Carvalho, com o Bruno Porto, e contar aqui com a presença, né, de uma plateia super engajada aqui, né, mandando comentários e perguntas que contribuíram bastante. Bom, eu, assim, eu gostei muito ali, né, da ênfase que o Dr. Carlos deu aí, que é o que eu acredito também, né, que eu acho que assim, telesaúde é uma ferramenta excepcional, né, para a gente conseguir aí ampliar acesso, né, para a gente trabalhar a questão da sustentabilidade na saúde, né, a gente conseguir aí levar de uma maneira muito sustentável, saúde para o nosso Brasil inteiro aí praticamente que carece tanto, né? E de uma maneira também bastante inclusiva. Sou entusiasta do tema, acho que a gente só está arranhando a superfície, né? E quando a gente coloca aí, né, as camadas que estão vindo com inteligência artificial, aí com a possibilidade de internet das coisas, dispositivos vestíveis, telemonitoramento, eu acho que a gente, né, a nossa população vai se beneficiar muito e que a gente vai conseguir aí trazer recursos para cada vez mais trabalhar na questão da prevenção, na questão da promoção de saúde aí também, né, quando necessário, nas doenças e nas doenças crônicas. Então, mais uma vez eu agradeço e deixo aqui uma boa noite a todos que nos Tá. acompanharam. Obrigado, Edgar. Vai lá, Bruno. Ficou difícil aqui concluir depois das duas brilhantes e da sua moderação. Pessoal, de novo, obrigado. Acho que adorei participar aqui da conversa. Pedrotti, parabéns pela liderança aqui, por Obrigado. coordenar e mediar. Edgar também, e professor Carlos, foi incrível. Comentário final, eu acho que é inevitável que telesaúde domine aqui os próximos anos por uma questão financeira, uma questão de incremento de demanda da própria população, né, professor Carlos, que começa, acho que foi o comentário ali de que a partir de um determinado ano todo mundo vai ter nascido já com a internet. Então, assim, é inevitável. Aqui é quando, no micro, cada empresa, cada negócio vai começar a incorporar algo mais digital, algo mais incorporado aqui, é uma necessidade. É questão de produtividade, de eficiência de custo, de melhores desfechos, está aí. Então vai todo mundo ser empurrado para isso. E do ponto de vista macro, é tratar isso como uma missão. E é muito legal, Pedrotti, que a Saúde Digital Brasil aqui, com sua liderança, colocou isso de uma forma tão clara aqui, porque eu acho que tratar isso como uma missão. Acho que o que a gente pega da Índia, em resumo, é ter tratado isso como uma missão, tanto que está no nome aí de como ele chama esse projeto, e da frugalidade, do fato de focar no que importa, simples. Não tem como você fazer isso no macro para 1,5 bilhão, se você não tiver foco aqui e for no simples, escolher batalhas. Não tem como a gente pegar tudo aqui e fazer tudo. Então, acho que a mensagem final é essa no macro aqui, é visão de missão, Saúde Digital Brasil liderando isso. Precisa de um orquestrador, né, Edgar? Precisa. Alguém precisa liderar isso, Pedrotti, urgentemente aqui para a gente, para ter um senso de missão também, né? Precisa de líder. Né? Muito bom, gente. Bom, então, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês, Edgar, Bruno, Carlos, toda a nossa plateia, todo o pessoal da Saúde Digital, nós associados. Essa conversa vai estar também no nosso canal no YouTube, vai estar presente aí nas nossas mídias sociais, e com certeza vai
vai haver novas oportunidades aqui para a gente discutir outros temas e estender esse nosso papo, que foi maravilhoso. Gente, muito obrigado, uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Valeu! E bom final de ano, bom Natal aí para todos, né? E se não nos encontrarmos. Até mais. Tchau, tchau. Boas festas. Tchau, tchau.